Graça e paz, meus irmãos. Me alegro por estar aqui nesta manhã de domingo para falar da palavra de Deus. Que Deus esteja nos abençoando e nos conduzindo nesta manhã. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Por essa oportunidade, Senhor Deus, nesta manhã de domingo, de podermos, ó Pai, estar aqui para falar da Tua palavra, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja atuando poderosamente na minha mente, nos meus lábios, Senhor Deus, que aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, ó Pai, possam também estar com a mente aberta, com o coração preparado, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Atua poderosamente, ó Pai, em nossas vidas. Abençoa esta Tua igreja, Senhor Deus, fortalecendo-a cada vez mais. Em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria, nesta manhã, de falar sobre a função primordial da igreja. A função primordial da igreja. Qual é a função primordial da igreja? A função primordial da igreja é falar quem é o Senhor Jesus Cristo e proclamar a sua mensagem de salvação para todo mundo. A igreja não foi vocacionada para ficar entre quatro paredes, mas para cumprir o ID de Jesus. Eu tenho dois textos aqui que gostaria de ler para os irmãos. O primeiro texto está em Marcos 16:15, Evangelho de Marcos 16:15, diz o seguinte: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o segundo texto está em Atos, capítulo 1, verso 8. Vou passar a ler para os irmãos. Diz o seguinte, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus comissionando a sua igreja. E Jesus não só comissiona a sua igreja, mas a reveste de poder também. E promete estar com ela em sua caminhada, dizendo, em Mateus 28, 20, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa de Jesus para a sua igreja. Ele comissiona a igreja, ele a reveste de poder, ele enche-a do Espírito Santo, mas fez essa promessa também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a função primordial da igreja é responder e colocar em ação o ID de Jesus. Meus amados, há muitas igrejas hoje estagnadas, igrejas que estão trabalhando muito, mas entre quatro paredes. Estão trabalhando entre si. E há tantas igrejas hoje aqui no nosso país que entra ano e sai ano e não há nenhuma conversão. Isso por quê? Porque a igreja não está saindo para pregar o Evangelho, não está cumprindo o ID de Jesus. Eu gostaria de falar sobre o livro de Atos. O livro de Atos, ele foi escrito no primeiro século, mostrando o início da igreja, o início da caminhada da igreja. E para também nos convencer de fato que Deus está no controle de todas as coisas. E dizer quem é o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará por meio do Espírito Santo na sua igreja.
espalhando o seu nome por todas as nações. O livro de Atos é um livro também, um livro missionário, que fala sobre a Igreja de Cristo, revestida do poder do Espírito Santo, proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. E eu gostaria de destacar, no livro de Atos, 4 acontecimentos que foram fundamentais. 4 acontecimentos que foram fundamentais para a eficácia da propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro acontecimento está no capítulo 2, que é o advento da espiritualidade. O advento da espiritualidade, quando se cumpre a promessa feita por Jesus, lá em Lucas 24, 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Essa foi a promessa que o Senhor Jesus fez à sua igreja, aos seus discípulos. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que sejais revestido do alto, sejais revestido de poder. E aqui em Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4, que eles puderem abrir comigo, eu vou ler, diz o seguinte, Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a descida, o cumprimento da promessa, do envio do Espírito Santo, o revestimento de poder sobre a igreja, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, todos foram revestidos de poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, sobre os discípulos, o Espírito Santo. E passaram a pregar com intrepidez e ousadia a palavra de Deus. E aqui em Atos 2, o verso 37 e 39, diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os apóstolos ali pregando o Evangelho, revestidos de poder, cheio do Espírito Santo, foram perguntados: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Então foram compungindo o coração daquela multidão que estava ali ouvindo a palavra de Deus, e eles perguntaram: que faremos, irmãos? E aqui no verso 41, capítulo 2, verso 41, diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, meus irmãos, com que poder a palavra do Senhor estava sendo pregada. Houve ali uma transformação das pessoas que estavam ouvindo, daquela multidão que estava ouvindo. E quase 3.000 pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Então, esse primeiro advento, o advento da espiritualidade, quando se cumpre a promessa feita por Jesus, que enviaria o Espírito Santo para revestir a igreja de poder, enchê-la do Espírito Santo para pregar com intrepidez a palavra de Deus. E houve naquele dia um acréscimo de 3.000 pessoas, 3.000 pessoas transformadas pelo poder de Deus, o advento da espiritualidade. Em segundo lugar, o segundo acontecimento, está no capítulo 8 aqui de Atos dos Apóstolos, e fala sobre o advento do sofrimento. Advento do sofrimento.
Atos 8:1 diz o seguinte: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela Judéia. Atos 8:1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela regiões da Judéia e Samaria. E a igreja então chorava e pranteava a morte de Estevão, que fora morto por apedrejamento. O primeiro mártir da igreja ali, sofrendo já a perseguição, foi Estevão, morrendo apedrejado. E em Atos, aqui, capítulo 7, verso 58, diz o seguinte: e lançando-o fora da cidade, lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então a igreja começa a ser perseguida, o advento do sofrimento, a perseguição da igreja. A terrível perseguição iniciada com a morte de Estevão trouxe muito sofrimento físico, emocional e espiritual para a igreja. Então a igreja estava sofrendo muito ali naquele momento pela perseguição que estava sendo desencadeada ali. Em Atos 8:3 diz o seguinte: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, Saulo, que recebera as vestes de Estevão a seus pés ali, agora persegue a igreja, e que entrava de casa, pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando nos cárceres. Então, a grande perseguição da igreja começava ali. As pessoas perseguidas iam por toda parte pregando o evangelho, fazendo com que a igreja ficasse conhecida em toda a terra. Então, veja bem, meus irmãos, a perseguição fez com que os discípulos, os irmãos da igreja, os novos cristãos, novos crentes ali, se espalhassem por toda a terra, indo pregando o evangelho. E em Atos 8, verso 4 e verso 6, 4 a 6, diz o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a terra, por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Filipe, então, cheio do Espírito Santo, saiu para pregar, pregando o Evangelho, foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo. Então, grandes multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Vejam bem, meus irmãos, a perseguição caiu sobre a igreja, e a igreja sendo perseguida, ia por toda parte pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, multidões estavam ouvindo a mensagem de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, é no momento de crise, momento de perseguição, que a igreja cresce, a igreja avança e se renova, descobrindo novas formas de pregar o Evangelho. Nos momentos de crise, meus irmãos, não podemos nos retrair, não podemos nos acovardar, mas avançar, vencendo as dificuldades, vencendo os obstáculos encontrando novas formas, novas maneiras de pregar o Evangelho. Como tudo que é chinês está na moda, nós temos um vocábulo chinês que eles usam para a crise. Eles dividem o vocábulo crise em dois vocábulos. Perigo e oportunidade. Então, é nas crises que aparecem as grandes oportunidades. E a igreja também. É nesses momentos de crise, de dificuldade, de perseguição,
que aparecem grandes oportunidades para a pregação do Evangelho. Ouvi uma live do missionário Ronaldo Lidório. Ele faz parte de uma entidade missionária, uma entidade missionária transcultural, envolvida com plantação de igrejas em 3 países do Oriente Médio que estão sofrendo com a pandemia, tanto quanto nós aqui no Brasil. Ele, fazendo parte dessa missão transcultural, foi entrevistar fazia uma reunião com 3 missionários em 3 países do Oriente Médio. E antes de ele começar essa reunião, uma reunião formal, o pastor Lidório, o missionário Lidório, perguntou aos 3 aos 3 missionários, como estavam em relação a esse tempo de pandemia. Na verdade, eles esperavam um relatório sofrido e melancólico, mas não foi o que aconteceu. O primeiro missionário perguntado respondeu: estamos muito bem, estamos muito bem, pois vimos grandes e novas oportunidades para a pregação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro respondeu, né? O segundo respondeu: a polícia secreta aqui no país, devido à pandemia, relaxou a perseguição aos cristãos e estamos tendo novas oportunidades de falar abundantemente de Cristo Jesus. Vejam bem, meus irmãos. E o terceiro, quando perguntado, diz assim: várias pessoas têm se convertido ao Senhor e começaram a compartilhar entre eles que naqueles últimos dias 14 pessoas haviam sido transformadas pelo Evangelho. Então, vejam bem, em toda essa pandemia, aqueles missionários ali em países completamente avessos ao Evangelho, que perseguem os cristãos ali, e apesar da pandemia, eles estavam avançando, eles estavam pregando o Evangelho, e diz que naqueles últimos dias ali, 14 pessoas haviam sido transformadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em plena pandemia, em países completamente fechados, esses missionários vencem as dificuldades e encontram grandes oportunidades de levar pessoas a Cristo. Eles não só corriam o risco de serem contaminados pela Covid, mas também de serem presos, e mesmo assim não se intimidaram, meus irmãos. Então, a igreja, em plena perseguição, ela não se acolhe, ela não se retrai, ela avança pregando o Evangelho e vencendo as dificuldades. E encontra grandes oportunidades para pregar o Evangelho. O terceiro acontecimento está no capítulo 13, é o advento do envio de missionário. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui do Atos 13, de 1 a 3. Diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O advento do envio de missionário aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. A igreja estava orando e ouve a voz do Espírito Santo e prepara os seus missionários para enviá-los aos países para a pregação do Evangelho. E Barnabé e Paulo foram separados para levar essa mensagem do Evangelho aos gentios. Então a igreja estava jejuando e orando e servindo o Senhor, e o Espírito Santo se manifesta, separando pessoas para pregar o Evangelho. O advento missionário. A nossa igreja, meus amados, está promovendo um curso de discipulado para preparar pessoas para ministrar o Evangelho às pessoas que estão sendo alcançadas. Muitos já se dispuseram. E hoje, ontem, sábado,
teve a primeira aula aqui, o primeiro curso aqui, desse curso aí. E foi impressionante que estávamos esperando aí meia dúzia de pessoas e finalmente, no fim, vieram 17 pessoas aqui. Ficamos impressionados e contentes. Louvado seja Deus por isso. A igreja está se despertando para pregar o Evangelho, para se preparando para falar de Cristo, levar o Evangelho, sair para fora, deixar de ficar aqui dentro da igreja. Né? É muito bom estarmos aqui aprendendo, né, em comunhão com os irmãos, mas temos que sair daqui e pregar o Evangelho às pessoas que estão precisando. Há muitos que estão querendo ouvir a palavra do Senhor. Em quarto lugar, aqui eu queria abordar aqui o quarto acontecimento, o acontecimento da multiplicação, o advento da multiplicação da igreja. Está aqui no capítulo 16. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. O advento da multiplicação das igrejas. Agora as igrejas plantadas passavam a cooperar com o plantio, para o plantio de novas igrejas. Paulo chega à Macedônia e planta a igreja de Filipos, através da conversão de Lídia, a vendedora de púrpura. Atos 16, 14, diz o seguinte aqui: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia, a primeira mulher, aquela mulher vendedora de púrpura, se converteu ali em Filipos. Começa ali a igreja de Filipos. Houve também a cura daquela jovem adivinhadora e a conversão do carcereiro e sua família ali em Filipos. Então começa a igreja de Filipos. E a igreja de Filipos agora se associa para a plantação de novas igrejas. A igreja de Tessalônica, Bereia, Atenas. E o evangelho estava sendo pregado a todas as nações. E o nome do Senhor Jesus sendo engrandecido mais e mais. Meus amados, que maravilha, que bênção. As igrejas estavam crescendo. Paulo pregando ali na Macedônia, a Lídia se converte, a moça adivinhadora fora libertada e o carcereiro também se converteu. Ele e sua família começa ali uma igreja em Filipos. E essa igreja depois começa a enviar missionários para a plantação de novas igrejas, a igreja de Tessalônica, Bereia, Atenas, e o evangelho começa a ser espalhado por todo o mundo. Que maravilha, meus irmãos, podermos ver a igreja crescendo, a igreja avançando, o evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo sendo pregado a todas as nações. A igreja, meus irmãos, precisa ser alertada, precisa acordar aqui no nosso país. Há tantas igrejas por aí que parece que estão mortas. Esqueceram que a função primordial dela é pregar o Evangelho. A função primordial da igreja é pregar o Evangelho, pondo em prática o ID de Jesus. Enfrentando perseguição, enfrentando todo tipo de dificuldade. Quantos dos nossos pastores hoje, né, foram contaminados pelo Covid? Sofreram muito, alguns até morreram, mas não deixaram de realizar a obra do Senhor. O período que a igreja primitiva mais cresceu foi no momento de perseguição, foi no momento de dificuldade.
Precisamos, meus irmãos, se dispor a falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos receber, aprender a palavra de Deus e ficar parado. Precisamos falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Há tantas coisas a fazer. Há tantas pessoas a serem alcançadas. Não podemos nos retrair. Não podemos nos omitir. É a hora de abandonar nossa zona de conforto e arregaçar as mangas e ir atrás dos pequeninos. Jesus disse que sempre que fizermos a um dos seus pequeninos, a ele o fizemos. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então não podemos, de forma alguma, esquecer, meus irmãos, aqueles que estão a caminho da perdição. Eles precisam ouvir o Evangelho. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. E vão ouvir através de quem? Através de nós. Nós que somos salvos, fomos redimidos, temos a certeza da nossa salvação, precisamos falar isso às pessoas. Precisamos pregar isso às pessoas. Então, recapitulando aqui no livro de Atos, esses acontecimentos, acontecimentos que contribuíram para a eficácia da pregação do Evangelho. O primeiro advento é o advento da espiritualidade. O advento da espiritualidade é a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder para a pregação do Evangelho. E naquele dia de Pentecostes ali, quase 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. O segundo advento é o advento do sofrimento, quando a igreja é perseguida e Estevão é apedrejado e morto. E a igreja então sai, os crentes saem para outros países para a pregação do Evangelho, e a igreja o Evangelho do Senhor começa a se propagar por todas as nações. O terceiro advento é o advento do envio de missionários, quando a igreja se reúne, ora, jejua e envia missionários para a pregação do Evangelho, para o engrandecimento do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas igrejas são criadas, muitas igrejas são formadas. E por último, o advento da multiplicação das igrejas. É quando a igreja de Filipos começa a plantar igreja em outros países, Tessalônica, Bereia, Atenas. Então, a multiplicação de igreja, é isso que é a missão da igreja. A missão primordial da igreja é pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não podemos ficar parados de forma alguma. A igreja não pode ficar estagnada. A igreja não pode esquecer do seu chamado. Ela foi chamada para pregar o Evangelho, para levar a salvação àqueles que estão perdidos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte para isso, que Deus nos ajude. E aqueles que ainda não apareceram aqui para fazer o curso de discipulado, aqui todos os sábados, aí até março, vai haver esse curso de discipulado para preparar as pessoas para falar do Evangelho àquelas pessoas que estão carentes da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pelas bênçãos, Senhor Deus, que Tu tens derramado sobre a Tua igreja, ó Pai. Que possamos ser despertados, Senhor Deus, para pregar o Teu santo Evangelho, Senhor Deus, para para levar a Cristo Jesus àquelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a isso. Desperta a Tua igreja para isso. Atua poderosamente, ó Pai, na direção da Tua igreja, Senhor Deus, para que ela possa também, juntos, contribuir para que a igreja saia, para que a igreja progrida, para que a igreja, Senhor Deus,
possa pregar esse evangelho maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a ouvir a Tua voz e a colocar em prática a Tua palavra, Senhor Deus. A colocar em prática o ID de Jesus, que disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Que Deus seja louvado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.